Então, começando aí o sinal de gravando on. Poxa, boa noite, muito obrigado por vocês estarem assistindo. Hoje eu tenho um convidado especial, poxa, uma pessoa do meu nicho particular que eu adoro. Vai falar um pouquinho hoje conosco de comércio exterior, vai falar como que é a profissão, que é o meu querido Marcelo. Marcelo, boa noite, lindão. Tudo bem Boa com noite, você? tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aí um pouquinho do meu mundo profissional e é muito prazeroso estar tendo essa oportunidade aqui de falar com vocês aí junto. Obrigado, Marcelo. Olha, é muito bacana estar trocando ideias sobre profissões e vamos já direto ao assunto, né? Porque não conversamos antes, não combinamos nada, é tudo no improviso. Vamos seguir a retórica das enganações aí possíveis. Meu querido, me conta um pouquinho o que é esse lance de comércio exterior, o que faz. Me explica melhor aí que eu estou curioso para aprender um pouco com você hoje. Então, o comércio exterior, ele é uma profissão, assim, ela é internacional, né? Que é onde você entra com um processo de tirar do ponto A para o ponto B, ou seja, né, você vai fazer importação de todos os tipos de materiais possíveis, tudo é possível importar e exportar. Né? Como nós estamos no Brasil, então o Brasil exporta muita coisa e também importa outras coisas. Né? E aí essa profissão ela entra no meio, onde a gente quer adquirir um item, pequeno ou médio ou grande, em um país, a gente entra em contato com o país, e o país fala, esse é o meu valor, tem a documentação a ser seguida, e ele fala, eu quero esse material pronto para mim tal dia. Aí você tem a opção de pegar lá na fábrica dele, ou ele pode colocar no aeroporto, ele pode colocar no porto, ou se for dentro do território, dentro de uma parte, um armazém rodoviário, e a gente faz todos os trâmites documentais e todos os trâmites aduaneiros, junto aos impostos, fronteira, navio, a gente cota navio, cota o melhor voo, né? Eu preparei, tem um material ali para a gente entender como que funciona algumas particularidades, e é bem dinâmico, né? Como depende de órgãos governamentais, então você tem imposto, você tem trâmite, você tem alíquota, você tem cota, às vezes você não pode trazer muito material, porque o seu país tem esse material, então a ideia é que o seu país consuma dentro, não traga muito de fora. Quando você exporta, você está trazendo muitos dividendos, benefícios para o seu país, gerando emprego e dando visibilidade, né, dentro do país. Então, é bem dinâmico, todo dia você aprende. A gente costuma falar que você traz o mesmo produto, mas na outra semana aquele mesmo produto cai numa situação que você não esperava, aí o fiscal da Receita quer conhecer, aí pede catálogo, é bem dinâmico, e eu achei um nicho assim muito legal, que eu tô há 25 anos nessa área. Uau! Marcelo, que loucura isso, porque você começou a falar do ser o benefício e também o malefício de uma nação, porque você, ao mesmo tempo que gera emprego, você tira emprego, né? Sim, Muito insano isso. Você falando agora, eu falei, uau, que loucura isso, né? você tem, podemos dizer, de disparidade, né? Porque muito importado, então você acaba, né, trazendo muita coisa de fora, e aí o produto nacional acaba sendo desvalorizado, dependendo, né, do produto. Mas também você tem países lá fora que não tem alguns bens que a gente produz, né? Até coisas naturais, como grãos, a parte de algumas coisas, metais que são transformados e às vezes eles usam muito, né? Então, é muito Legal. interessante. As famosas commodities, né? Commodities. Boa. Marcelo, muito legal. Me conta um pouquinho, como que foi que você gostou dessa profissão, que eu estou adorando, eu fico imaginando você tem que ter um conhecimento legal, tem que ter um conhecimento, vamos dizer assim, logístico, é muito intenso esse curso. Como que foi que você foi parar aí, esses 20 e poucos anos aí de comércio exterior? Então, no começo, a gente começa, na minha época, faz um bom tempo, a gente começava nas empresas como office boy, né? Opa, eu fui. Muito Então, orgulho, muito orgulho. muito legal. Você aprende, está na rua,
enfim, tem bastante opções. E eu entrei numa empresa de comércio exterior, né, sabendo que era de comércio exterior, mas não onde ela atuava. E quando a gente tinha vários departamentos, office boy, aí só que eu gostava de ir, não de ir no banco ficar na fila, né, com os pagamentos, né, chegava aquele bolo de pagamento e entregava no caixa. Eu gostava de ir nas empresas, pegar o catálogo dos produtos, ia no Banco do Brasil na área de câmbio, que na época era aquele Bolsa de Valores, com aquele pessoal gritando, né, na Bovespa, na BMF, no centro. E eu achava interessante, então eu gostava muito de... E dentro da empresa mesmo, com os gerentes, os profissionais, eles sempre estavam viajando, estavam indo no porto, falavam de histórias do navio, que o navio tombou, que o avião chegou, a mercadoria não veio, e mostravam as fotos deles, né, nos países, né, de origem, né. Eu falei, nossa, legal. Só que aí eu fui atrás, eu falei, precisa de inglês ou espanhol, dependendo, né. E aí uma pessoa especialíssima, né, chamou, duas, na verdade, né, o diretor da época, que é o Antônio Andrade, que eu agradeço muito, e a Bárbara, que eu chamo ela de madrinha até hoje, a gente se fala até hoje, né. E ela viu lá um rapazinho com Walkman na época, né, fone de ouvido, tá bem nostálgica essa entrevista. Opa! Com Walkman, e eu tava, né, em macacão, né, estilo, né, office boy, passando lá na empresa, entregando os papéis com pontualidade, graças a Deus, assim. E ela falou, você quer trabalhar com a gente? Aí eu aproveitei. E aí eu vi que, assim, era muito papel, era muito dinâmico, legislação, despachante aduaneiro. Eu falei, nossa, despachante aduaneiro. Aí logística, o caminhão sai daqui, mas tem que ir até um certo ponto, tem que pagar ICM, a alíquota. Eu falei, nossa, que dinâmico. E era muito papel. E eu fui indo a cada dia aprendendo. E nessa empresa a gente foi em 1990, que o governo Collor abriu as portas para os carros importados, né? E é onde começou a vir Suzuki Vitara, Honda Civic, bem Corolla, e a parte de divisão de carros, a primeira vez que eu fui, o rapaz, vamos comigo que você vai até o porto. Aí eu fui ver aquele pátio de carros, aí os carros entrando dentro do navio, né? Aí você vê e o navio parece um prédio, né? Um estacionamento, né? E aí você fala, nossa, muito grande. Aí eu comecei a gostar. E aí fui indo e conhecendo cada vez mais, e foi muito legal, assim, até hoje, assim, bem interessante esse meu início, e acabei falando, aqui que eu vou, comecei a fazer comércio exterior na faculdade, né, fazer inglês, espanhol, né, tive a oportunidade de trabalhar no Equador, lá. Legal. Né, e foi bem, assim, e todo dia você aprende, né? Essa oportunidade, assim, eu sou grato até hoje. Assim. Gente, que história linda, Marcelo. Você começou a falar de office boy, de Walkman. Nossa, bateu uma nostalgia aqui. Senti até o cheiro daquele hot dog vagabundo que vendia no centro, você lembra? Sim, era perto da Engabaú, tinha na Rua São Bento. Era nosso almoço, né, de rua, que eu gostava muito de ir pra rua do que ir no banco, né? É muito lindo, é legal essa história que você conta aí de determinação, e uma pessoa que se esforça sempre chega muito longe. Agora deixa eu perguntar uma coisa, como que é a formação de comércio exterior? A faculdade em si? A faculdade, ela começa administração, né? Administração com ênfase em comércio exterior. Então, você tem... Hoje eu não sei como está a grade, mas na minha época, você tinha os 2 primeiros anos de administração, né, que é toda a parte administrativa, e depois você entrava na parte de comércio exterior, que era logística, internacional, economia, transporte seguro, câmbio, finanças e câmbio, economia internacional. E aí você tem essa formação. Eu peguei essa linha e depois eu fiz a especialização em logística internacional, para entender o mercado internacional de logística, porque uma vez a mercadoria sai de lá, tem fuso horário, você tem uma dinâmica, o produto, às vezes, você precisa de uma embalagem especial, porque no país que você comprou está nevando e essa embalagem não pode passar frio, então você tem um equipamento que vem monitorando todo o projeto até chegar aqui. Então, a logística internacional é muito importante você poder fazer. Depois eu fiz pós-graduação em supply chain, né, para entender toda a parte de logística, estoque,
que momento trazer a mercadoria, como que pode, a melhor forma. Então, você tem comércio exterior e toda a parte amplo, né? É bem amplo. Confesso, porque você tem, né, vou até citar, logística, você tem transporte seguro, você tem tributação aduaneira, legislação aduaneira, você tem portos e aduaneiro, você tem logística, supply chain, importação, exportação e desembaraço, né, que é o pessoal que trabalha na fronteira, que faz todos os trâmites, né, e a logística, né, que é marítima, aérea, ferroviária e rodoviária. Nossa, é bem amplo. Eu vou um dia pedir para passar um dia com você para aprender isso. Eu adorei essa coisa do desembaraço, né? Já imagino o que deve rolar nisso aí. Mas não vamos falar porque estamos gravando, né? Porque afinal de contas, né? Deve ser uma coisa de louco. Agora eu vou perguntar, vai. É uma negociação bem amoral essa coisa do desembaraço ou não? É uma coisa. Tem essa moralidade nesse processo todo de adaptação de uma exigência de um lugar a de outro? Tem, porque você trabalha com normas específicas, né, de cada fronteira, de cada país, né? Então, exemplo, você está trazendo, vamos colocar uma máquina, né? Então, ela sai da Europa via navio. Ela chega aqui e ela tem o valor internacional, que é cotado em dólar ou em euro, e quando chega aqui, esse valor é transformado para reais. Só que quando você transforma em real, você tem que colocar os impostos, né? Que é o imposto de importação, o IPI, aí você coloca os tributos estaduais, que é PIS, COFINS, e o ICMS. Então, assim, quando chega, tem todo o sistema, todo linkado, que se chama, junto ao Siscomex, Banco do Brasil, e a Receita Federal. Então, no momento que você ativa o pedido lá fora, você digita na parte, tem um código específico, que eu tenho como mostrar depois para você, que você linka, então, sua mercadoria chegou no porto tal, então ela vai ser vistoriada, vai ser analisada e vai ser desembaraçada. Aí você paga os tributos, né, tudo linkado, e acaba depois tirando a mercadoria. Entendi. Eu já pensei coisa maldosa, né? Eu já pensei que era aquele vulgar jeitinho brasileiro, tá? Existe. Tá, né? Tudo bem. Vamos deixar no existe para ninguém ter problema. Tudo bem. Então, a formação é uma formação que começa num curso de ADM, depois vai se aprofundando, vai criando algumas especificações. Sim. E agora me fala, o que eu faço de extra para abrilhantar essa minha formação? Que não é só faculdade, você falou de um inglês, de um espanhol. Se um garoto hoje quisesse planejar uma carreira para comércio exterior, você recomendaria ele planejar o que antes, agora, no ensino médio, para chegar lá na faculdade e já estar mais ou menos meio caminho andado? O que você recomendaria de curso? Olha, inglês, primeiramente. Inglês, carro-chefe, né, que é importante. Espanhol em segundo lugar, né, que de repente você tem uma chance de trabalhar em alguma empresa da América Latina. Né? Foi o que eu fiz na época quando eu fui para o Equador. Né? Eu vi que eles estavam com um projeto para o Equador, aí eu parei o inglês e fui para o espanhol. Aí eu começava a atender o telefone para eles, para os gerentes e tudo mais, aí falava, você vai lá para o espanhol. Então, assim, você vê, né, a maior oportunidade onde você está. Então, eu indico o inglês carro-chefe, primeiro, e o espanhol. E alguma coisa na área de logística. Logística nacional e, se for possível, internacional. Por quê? Porque entra a parte toda geográfica do país, né? Uhum. Então, aí você fala, vou trazer uma importação da Alemanha que vai vir no Porto de Santos. Então, a sua logística internacional, de Santos para São Paulo, de Santos para o interior, é rodoviária. Né? Então, eu recomendo um curso de logística para você conhecer o seu país, né? Vai conhecer todo na nossa malha viária, ferroviária, rodoviária, aquaviária e aérea, e você começa já a ter a noção do que vai acontecer quando você entrar numa logística internacional. Gente, há então uma condição bem complexa para fazer um planejamento de carreira na área de comércio exterior. Eu até pensei, e essas coisas que eles falam de aprender mandarim, aprender o francês, que é uma língua internacional comercial muito importante, faz diferença ter algo exótico assim no currículo? Ou não? É legal ir pelo básico e ir sofisticando depois?
Olha, hoje, os jovens de hoje também aventureiros, né? A gana de informações, né? São bem mais rápidas, né? Antigamente a gente tinha algumas enciclopédias, né? Basta! Né? Alguns livros a mais. Assim, hoje eu estou trabalhando numa empresa alemã, né? De comércio ela traz uma indústria que fabrica na Alemanha todo o processo de invase das grandes companhias de cervejeiras do Brasil. Então, assim, faz alemão. Então, assim, se eu não tenho alemão, eu tenho inglês. Então, assim, se você vê qual seria uma terceira, o mandarim eu acho viável, né, devido você tem muitos produtos, né, vem da China, importação, mas se você pensar, eu passa pela sua cabeça, exemplo, mas eu gosto do italiano, vai, que de repente você cai numa empresa que tenha um diferencial, ou chegou algum representante lá fora, é italiano, eu falo, então você tem... Eu indico assim, aonde você se sente mais à vontade de uma terceira língua é fazer. Legal, isso. Porque você tem... Esse é um diferencial. Legal, nossa, poxa, adorei essa dica. E agora eu quero aquela palhinha que nós estávamos falando, eu quero ver essa planilha, né? Quero ver como que é o dia a dia do meu querido Marcelo. Dá para compartilhar aí um pouquinho para a gente, querido? Sim, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ó a planilha aí, bonitinho. Esse aqui é o meu dia a dia, né? Exemplo. Então, assim, isso aqui, eu vou passar um pouco para cá. Tem umas comidas escondidas porque é fórmula que não faz nem diferença, né? Então, vamos aqui, exemplo, né? Aqui é uma referência interna que o sistema dá, né? Na primeira linha 12 aqui, e aqui é a referência da empresa, né? Que aí eu como despachante aduaneiro e com exportador ou importador, eu tenho, o código é o 22, é o processo 278. Aí todo mundo sabe qual é o produto dele, qual é o processo dele. Tá. Aqui a gente não tem um produto, porque a gente é um sistema interno que não aparece produto, a gente só precisa do código, tá? Mas aqui especificamente ele fala assim, o tipo, são peças. Então seria peças de reposição para a máquina do cliente X. Né? E aqui, o analista, que sou eu, né, esse é o nome da empresa. Esses status, a gente fala assim, no dia 6 de agosto eu enviei o arquivo, no dia 5, porque dia 8 essa mercadoria vai chegar. Esse ETA aqui, que eles marcam, é o dia que o navio, a carreta ou o avião vai chegar, né? It's sign time arrive, né? Quando eles vão chegar. Aqui ele chega uma coleta que seria a coleta lá fora, porque com essa coleta a equipe vai saber quando, mais ou menos, a gente pode estar contando com essa mercadoria aqui. Né? Aqui é a mesma coisa, que aprovei e falar, aprovei tal dia e foi coletado no mesmo dia. Né? Então, a gente está falando de Alemanha, né? Então, a gente está falando de um fuso horário 5 horas para frente. Então, sim, quando a gente chega, eles já estão com as informações bem mais completas e a gente vai preenchendo aqui. Esse é um tipo de modal. Modal é a modalidade do transporte. Depois eu tenho um quadrinho lá para vocês verem, que é muito interessante. Esse modal é aéreo. Isso é o código da aeronave que vai vir, e o meu produto está dentro desse documento. Então, nesse documento só está a minha mercadoria. Então, foi aquele momento que eu falei, quando a mercadoria chega no porto, eu já digito esse código, a Receita Federal já vai encontrar, o aeroporto vai encontrar, e a transportadora vai encontrar para poder trazer para mim. Legal. Né? Aqui é meio interno, né? Se é prioridade, se é urgente, se é normal ou crítico, isso faz com que o pessoal do recebimento ou o vendedor que pediu essa mercadoria, ele vai falar, é urgente porque a máquina está com defeito, ou depois que eu tenho que chegar aqui, eu tenho que fazer uma transformação nela, e ele consegue fazer um adianto, né? E se você ver, aqui é a data que embarcou. Então, eu coletei dia 4, né, do 8, e aí, do dia 4 até o dia 7, ela ficou na alfândega internacional para poder liberar. Então, ela embarcou dia 7 do 8, né, aí vem aqui as instruções do desembaraço. Então, eu ia falar dele agora, olha aí. Né, aí eu falo, despachante, no dia 5, despachante, então, na minha peça X do documento aéreo, né, da coluna X, vai estar previsto para chegar. O importante, gente, no comércio exterior,
sempre coloca previsto, nunca fala que vai chegar no tal dia, porque todo mundo pensa que vai chegar naquele dia. Aí tem greve de caminhão, o avião não chega, a greve no porto, e aí você acaba prejudicando um pouco a cadeia. Então, é sempre previsão de chegada 5, porque ele sabe que pode chegar antes, pode chegar um pouco depois. Se chegar um pouco depois, ele estava sabendo que a gente fala, é previsto, e se der algum problema, a gente vai avisando até a data exata. Aqui tem a parte para onde essa mercadoria chegou. Então, ela chegou no aeroporto de Viracopos, né, e aí a gente segue a data. Deixa eu voltar aqui, né? Então, assim, ó, embarcou, aí chegou dia 8. Né? Chegou dia 8, passou todos os trâmites no aeroporto, no porto, tudo certo, documentação ok, tudo recolhido. Aí falou, realmente, sua carga tá ok. Aí o fiscal da Receita Federal, que é uma linha do comércio exterior que, se alguém quiser fazer um concurso público para entrar, é muito interessante, aprende bastante. É bem difícil. Nos dias de hoje, paga-se bem, né? E é fiscal da Receita Federal, é muito bom. Ele que autoriza, fala, sua carga está ok, pode registrar, né? Que é nacionalizar, colocar todas as partes internacionais, transformar para real, né? Que é o valor do desembaraço, né? Então, essa mercadoria deu R$30 mil, algumas peças, né? No comércio exterior, a gente tem uma descrição que se fala DI, né? Número da DI, Declaração Internacional da Mercadoria. Então, é um código nacional, serve para o Brasil inteiro, né? Então, cada ano que ela inicia, então, assim, nós estamos no ano 20, e aqui o código é aleatório, né? Todo dia, para você ver que você está vendo as outras aqui, né? Então, se eu posso registrar, todo dia ele me dá um número. Exemplo, no aeroporto, o fiscal da Receita fala, ó, sua ADI está registrada, que é essa coluna aqui, e já pode pedir para retirar. Só que a transportadora, ela fala, ó, me passa o número da ADI, que eu vou separar aqui para eu saber qual tipo de caminhão que eu vou carregar. Né? Então, isso é bem dinâmico, é tudo dentro de um sistema chamado Syscomex. Né? E para quem viaja, né, viagens internacionais, né, a gente tem aquela parte quando a gente vem de uma viagem da Disney, por exemplo, a gente fala, será que eu vou ser pego pela Receita? Né? Será que eu trouxe tanta coisa, será que eu vou ter que declarar? Para esse material é a mesma coisa, você tem canais, né? Canal verde é que não tem problema nenhum, a mercadoria não tem nenhuma similaridade, não tem nenhuma particularidade, o fiscal olha e fala, bom, deu canal verde, ok. Se der amarelo, ele vai ver se a documentação interna e externa estão corretas, né? Às vezes você coloca um valor ou um código lá fora que, quando você colocou a documentação aqui, deu errado, não tem documento assinado, quem é o representante, então eles vão atrás da documentação. Se der canal vermelho, a mercadoria é separada, fica num espaço dentro do porto da alfândega, né? E ele vai comparar documento com físico. Né? Se tiver alguma divergência, acarreta em multa, acarreta alguma penalidade para a empresa, e a mercadoria, quanto mais tempo fica lá, você paga aquele espaço, né, que é um armazenamento. Né? Então, assim, se eu trouxe uma mercadoria com muito valor e dá algum problema, eu vou ser tributado em cima desse valor todo dia, ou a cada 3 dias, dependendo da alfândega. Né? O fiscal, a parte fiscal não cadastrada, que é uma coisa que vai precisar de uma nota fiscal, mas, porém, como ela já está ok, então não precisa fazer a nota fiscal. Entendi. E aqui é o dia que desembaraçou, então, assim, ela registrou, exemplo, de manhã, não tem horário específico, você pode registrar o dia inteiro na Receita Federal, todos os seus processos. E, nesse caso, nós tivemos a sorte de sair no mesmo dia, e a nota fiscal com a transportadora, saiu tudo no mesmo dia. Né? E entregou aqui na empresa no dia 11. Então, esse foi, assim, um processo melhor dos mundos, assim, é o que a gente bate palma e fala, ufa, conseguimos, né? Se tiver alguma coisa de errado, algum atraso, a gente coloca nessa parte aqui, ó, atraso, a causa raiz, o lead time, né, que seria qual é o tempo que a gente tem para poder fazer com que essa mercadoria chegue na empresa, porque como é um pedido internacional, então às vezes tem máquina que está parada, né, e a peça é só essa peça que tem, não teve um estoque de segurança por algum motivo, e aí entra o pessoal do comércio exterior, que a gente tem que fazer chegar o mais rápido possível dentro
das normas, dentro da lei, dentro da logística, torcendo para não chover, para não alagar, para o motorista não passar mal. E aí é o nosso dia a dia. Então, todo dia, né, vocês podem ver aqui que eu tenho nosso diário, né? Então, você tem aqui, ó, você tem uma nomenclatura, né? Aqui tem nome, aqui consolidado, só para você ter pessoal, futuramente algumas pessoas vão ouvir muito falar, quem vai fazer comércio exterior, é quando eu tenho eu tenho várias mercadorias, eu trago dentro de um pacote só. Eu unitizo, né, toda a minha mercadoria e faço um frete só internacional. Isso pode fazer no navio aéreo, ferroviário, marítimo, não tem problema nenhum, não tem limite, dentro que caiba dentro de um container que eu vou mostrar para vocês, mais ou menos. Acho que isso até otimiza valor, né, Marcelo? Sim, porque você compartilha toda a despesa, né? E o frete internacional, ou interno também, acaba sendo bem mais em conta. Legal. Então, esse é o meu diário aqui, né? Às vezes, um dia é muito importante, né? Porque outras áreas consultam aqui, né? Então, se você coloca uma data ou deixa alguma data em aberto, eles ligam, pô, essa data aqui eu não tô vendo. Aí você, peraí. Eles têm esse feeling para poder mais atender as áreas, né? Então, a gente atende áreas, né? É muito interessante, e esse dinamismo é o que me move, assim. É estressante como todo trabalho, tem horário para tudo, às vezes você fica até um pouco do almoço fazendo, porque você está em fuso horário, dependendo da empresa que você trabalha, mas como todo processo, todo trabalho, você tem alguns gaps, né, que a gente fala, de ajuste de última hora. Nossa, é o começo, né? Eu pensei naquela música do Barão Vermelho, né? Desde o fim até o começo, né? Exato. A gente está nas duas pontas, né? É um detalhe, muito... Na hora que o vendedor do país que tiver, fala, ó, minha mercadoria está aqui no meu portão, né? Na minha docas, né? No meu armazém, pode vir buscar. Ou ele fala, ó, deixei minha mercadoria lá no porto, pode contratar o navio, a gente liga para a companhia marítima, a gente liga para a companhia aérea, fala, ó, você tem uma mercadoria assim, com as dimensões assim, pode pegar para mim, né? E aí começa todo, então é do fim até o começo. Começa, aí é isso. Eita. Poxa, Marcelo, que legal. O cara precisa ser um cara de TDAH nunca, né? Fico imaginando aí, eu pegando e fazendo isso, eu falo, meu Deus, já me perderia, né? Muito legal, Marcelo. Então, assim, para ilustrar, eu vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Para. Vou te mostrar aqui Deixa eu ver como ficou. Enquanto você procura, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta, né? E a questão da remuneração hoje até o Google aqui quis responder no seu lugar, fica quieto. É sempre assim, quando a gente menos precisa dele, ele vem. Hoje é legal essa área relacionada à remuneração, plano de carreira, como que funciona isso? Sim, é uma área bem, de plano de carreira é bem ampla, ela é bem, vamos colocar, não sei se eu posso usar rentável a palavra, mas é que a gente tem empresas, né, todas as empresas, você tem patamar de empresas grandes, médias e pequenas. Então, as grandes, elas pagam bem a média, mas, assim, razoável, e aí as pequenas você acaba, né, tendo o aprendizado para depois migrar para as grandes, né? Mas eu confesso que é bem interessante, sim, financeiramente, né? Mas se você, né, mantiver esses cursos, né, que é o espanhol, o inglês, tal, você tem um diferencial de entrar. Então, o plano de carreira você começa como assistente de comércio exterior, ou assistente de importação ou exportação, passa para analista, né? Então aí você fica mais próximo de todo o processo. Da planilha aí. Né? E aí você fica bem próximo, porque você é o filtro do pessoal que vai receber. Aí você acaba tendo, dependendo da empresa, tem analista 1, pleno e sênior, né, que é uma coisa mais de RH, você pode migrar para uma supervisão, coordenação de projetos, coordenação de logística, coordenação de importação, né, tem uma equipe ali para coordenar,
e provavelmente você entra numa gerência, só que na gerência você fica com a gerência de operações, né? Então você vai fazer que toda a operação da sua equipe, as engrenagens sempre fiquem rodando. Você já sai do papel de falar com os parceiros, assim, você tem autonomia de poder fazer algum gargalo que tiver, você, né, como gerente, você consegue, mas aí você sai mais do dia a dia, você fica só fazendo indo à frente para as coisas correrem e depois a direção. Entendi. E o legal que você falou que assim, um dia não é igual ao outro. Não é. A pessoa vou ficar no escritório de gravatinha, bonitinho. Não é assim, não. Mas tem dia que você é no porto, Marcelo, você vai às vezes lá nos aeroportos, nos portos, ver se chegou, não chegou. Sim, dependendo da área da empresa, sim, você fica muito fora do escritório, né? Você vai visitar, fazer vistoria. Acho que na exportação mais, né? Porque de repente você está exportando, então você vai lá no porto, aeroporto, para ver se a mercadoria está ok, se falta algum detalhe para poder estar apresentando, mas você chega aí a campo, sim. E é muito legal, assim, o horário deles, confesso que é outra linguagem, né? Você vai entender que, por exemplo, você está com uma linguagem de porto, então você está no escritório, você tem uma formalidade para falar. Mas eu confesso, tive experiências que você está falando com motorista de caminhão, não desmerecendo nenhuma classe, né? Mas, assim, a linguagem é diferente, né? O por favor, sai assim, ó, tem como você me dar minha ajuda? Entendi. Então, por favor, continua, mas você pode me ajudar nisso, né? Tá no porto ali, preciso que você quebre um galho. Então, não adianta você... Eu falo, pessoal, você tá atrás da mesa ali, todo bonito, mandando ordem que, né, tivemos exemplo, a parte de caminhão, os caminhões parou, né? Não adianta você ser um gerente de logística querendo, não, eu quero que minha carga chegue. Se o caminhão parar, então assim, é muito interessante também, é outra linguagem, é outra dinâmica, então você aprende muito com eles, então tive o privilégio de ir muitas vezes, e depois os gerentes falavam, uma vez foi até uma história engraçada, que eu fui várias vezes no Porto de Santos, algumas vezes indo, subindo, né, indo, vindo para lá. Depois o meu gerente foi comigo e aí eu cheguei, né, ele, né, gravado assim, tá falando, como o Porto, a época foi muito calor, então a gente foi só de camisa. Tá? E assim, quando eu cheguei na portaria, já cheguei, opa, aí, tudo bem? Opa, tudo bem? Você conhece todo mundo aqui, né? Sem formalidade, o pessoal atendeu super bem, né, acabou gostando, né? Falei, nossa, você já tá apto aqui, fala, posso ficar aqui já que eu já tenho um lugar. Mas é bem legal a parte de porto e aeroporto. E tem as feiras, né, de comércio exterior, que é muito interessante, né, que você acaba conhecendo quem são, o que move, né, as mercadorias, né, são os agentes de cargas, são as transportadoras, a empresa aérea, empresas marítimas que atuam no Brasil e no mundo, que tem nessas feiras, é como se fosse um salão do automóvel, só que voltado para comércio exterior. Então você tem tudo. Esse ano, infelizmente, né, como todo, não aconteceu. Mas ela chama Intermodal. Intermodal. É muito interessante. Todo ano tem. É muito, muito interessante. O cara que está assistindo e quer fazer comércio exterior já está convidadíssimo aí nessas feiras, que aprende muito. Né? Por favor, não, é Intermodal, ela acontece, acho, muito na AMB, agora vai para virar imigrantes, né, que é um acesso melhor, mas pessoal, vão, que é muito dinâmico, é bem legal. Você recebe, assim, tem muito brindes, né, que a gente fala, tem muita sacola, muita caneta, você vai receber muita caneta, muito cartão, muito catálogo, mas você vai ver um mundo, assim, bem legal, muito dinâmico. Legal. Conseguiu achar aí, meu querido? Eu achei. Eu sou um pouco ruim de PowerPoint, tá? Confesso. Agora tá indo. Agora foi, olha lá. Foi? legal. Deixa eu só tirar o mapeamento aqui. Acho que é assim que faz, né? Já estava rolando já. Assim, aqui. É assim, né? Que deixa a tela. Pode ser. Assim vai... Tá ótimo. Isso. Aqui. Então, para vocês conhecerem, quando a gente fala em importação e exportação marítima, né? No navio, acho que muitos conseguem ver que tem aquelas caixas gigantes, né? Que nós chamamos de containers, né? Então, são todos esses tipos daqui que você pode colocar qualquer tipo de mercadoria, menos carga viva,
Uhum. Mas assim, aqui você pode colocar tudo. Foi o exemplo que eu falei, né? O consolidado, você tem esse tipo de container que é o tamanho de uma carreta, você pode colocar sua mercadoria. Então, em vez de você colocar só a sua para pagar 10 mil reais, você coloca de vários que acaba ficando R$ 1.000 o seu frete. Então, eles são classificados assim, são containers, a gente chama de containers dry, que é o convencional, todo tipo de mercadoria, né? Eles têm de 20 polegadas, assim, 20 pés, né? Que tem um peso máximo aqui de 24 toneladas. Então, até 24 toneladas e meia você pode colocar, que recebe qualquer tipo de mercadoria. É bem resistente, né? Não tem problema. Ele tem um lacre. Quando a gente chama de estufagem, né? Então, a gente coloca toda a mercadoria lá dentro, tem as travas, e a aduana, né, ou a própria agente de carga, eles te dão um lacre que tem esse número, ou seja, na hora que ele fala, minha mercadoria está dentro do container e o lacre é tal, esse lacre ele tem que é registrado na documentação, que quando chegar no destino, essa documentação, esse lacre não pode ser rompido. Se romper, pode dar um problema, de furto ou seguro, vai ter que acionar um seguro, né? Entendi. Aí você tem a modalidade reefer, que é um refrigerado, que ele concentra um gerador de temperatura, porque no caso da Alemanha, onde eu trabalho, a gente tem assim, o inverno lá é muito inverno. E tem, como nós estamos em Neutraubling, que é a 380 quilômetros de Munique, então para ir para o Porto de Hamburgo, então você tem um trecho de inverno que essa mercadoria ela não pode congelar. Então você deixa uma temperatura, ele vai controlando. Na própria carreta você tem o termômetro, né, que o motorista dentro da cabine ele vai monitorando. Né, e ele vai gerando relatório para ver se não teve oscilação. Quando esse container chega no navio, o navio tem pontos específicos que recebe só esse tipo de container. Entendi. Então, o ponto X do navio só vai esse tipo de container e eles vão monitorando. Aqui você tem a gente chama mais de flat rack, que ela é aberta na lateral, que é para trazer alguma carga que é um pouco passa do tamanho, né? Então, geralmente esse tipo de container ele vai mais em cima do último andar do navio, né? O navio de container para os outros, porque eles vão um do lado do outro, né? Entendi. Aqui. Aí tem o open top. Esse aqui é quando a mercadoria ela não pode ser arrastada, como se fosse aqui, que a empilhadeira vai até lá no fundo. Uhum. Só que tem mercadorias que se você arrastar, não estraga todo o piso, rasga, pode quebrar. Então ela entra com guindaste por cima. Então aqui é uma lona que ela abre, aí você coloca essa mercadoria com mais facilidade. Geralmente isso acontece com máquinas, né? E equipamentos mais pesados. E essa lona ela vai um fio de ponta a ponta, que quando chega quando ela fecha, ela tem um lacre. Então, essa lona ela não abre, de jeito nenhum. Né? Aí você tem o de 40 pés dry, que é um maior, cabe mais coisa, mais peso, e esse aqui é o high cube, que ele é um pouco mais alto, né, para algum tipo de mercadoria, e isso os outros próximos aqui. Que vai seguindo aí uma questão de medidas agora. Sim, para você ter ideia, ele se adapta ao seu tipo de mercadoria. Né? Se não cabe tudo, você, né, pode quanto você quiser. No caso, esse aqui acontece muito. Tem uns que não tem essa lateral, que é mais que a gente traz umas caixas grandes, gigantes, assim, que é projeto, né? Que acaba vindo e você acaba tendo esse processo dentro do navio, né? No aéreo, você tem umas caixas parecidas, mas são menores e são um pouco mais frágeis, mas assim, é mais para navio cargueiro, mas também tem todos esses tipos também. Entendi. É muito detalhe, Marcelo. Você é quase um especialista em container, né? Você tem que fala assim, eu tenho uma mercadoria aqui, aí você fala, quais são as medidas? Você acha que a gente fala, acho que deve um container de 20, acho que cabe, é um de 40. E é muito importante a pessoa passar, porque de repente você manda um container de 20 e não cabe. E aí você pagou por esse container, você está pagando pelo aluguel desse container, aí chega lá na fábrica, não cabe, aí você volta até você pegar outro, não tem disponível, o navio já foi embora, você vai perder mais uma semana
entendeu? A cadeia É muito. Um detalhezinho muda o seu mundo. muda. E aí, isso quando bate na diretoria. Não, não. Eu imaginei isso. Eu falei, seu chefe ia ficar muito feliz. Eu perdi o navio. Então, assim, você vê como uma ponta, um detalhe na a outra ponta se compromete totalmente. Né? Então, infelizmente, assim, o detalhe, o dia a dia te coloca nesse feeling, né, de situação, né? E aí eu vou assim, explicar para você assim, como funciona as saídas dos portos, tá? Estamos com tempo? Estamos com o tempo. Temos mais aí alguns minutinhos, uns 4 minutinhos. Mas vamos lá, dá para falar que eu estou interessado. Tá. Depois eu edito, querido. Ok. Então aqui seria toda a modalidade da importação e exportação, como que funciona, né? Falando aqui, isso é o nosso mapa de logística para poder trazer a mercadoria, de quem é a responsabilidade, quem coloca o quê, aonde coloca o quê, né? Vamos começar aqui por Ex-Works, né? São termos internacionais, mas a gente, são nomes do comércio exterior que, se você falar quem faz, você não vai ter dúvida nenhuma. Por exemplo, né, esse Ex-Works é como eu falei, esse daqui eu vou pegar a mercadoria lá na porta do vendedor. Então, assim, toda a responsabilidade é minha. Então, assim, eu vou lá, pego, entrego para o transportador vai até a alfândega libera, coloca no navio ou, né, avião, chega no porto, no nosso porto aqui do Brasil, aí passa pela alfândega, eu vou lá, retiro e entrego na minha praia. Então, essa modalidade, eu sou responsável por tudo. Eu pago tudo, eu faço a mercadoria chegar. Então, eu ponho a mão em todo o processo na cadeia. Né? Esse segundo aqui, o exportador, que é o vendedor, ele me coloca na alfândega. Fala, ó, tá aqui na alfândega, prontinho, todo fiscal já viu, pode vir buscar. Aí eu ligo pro cara do navio, ó, navio, ou avião, companhia aérea, minha mercadoria já tá no porto liberada. Essa documentação, pode ir lá buscar. Aí a minha responsabilidade começa quando eu retiro na alfândega. Entendi. Né? E essa de baixo aqui, o exportador coloca no meu navio até o porto, no meu transporte. O risco dele é até antes do primeiro transporte, e aí eu assumo em seguida. Então, são todas essas etapas, né, onde a minha responsabilidade de risco e transporte e a responsabilidade do vendedor, que vende para mim. Então, ele vendeu para mim, são os pontos de venda no comércio exterior. Isso é muito interessante. Entendi. Até por uma. É muito detalhe, Marcelo, mas eu estou encantado, porque eu fico imaginando que coisa legal é isso, né? E deve saber aí, poxa, a questão de seguro, da mercadoria, de como fazer. Então, cara, estou retirando da porta do cliente, eu estou tirando, ele me manda até o porto, então até chegar no porto aqui Brasil, a responsabilidade é dele. No Brasil, até a minha empresa, a responsabilidade é minha. O cara precisa ser atento, né? Tem. Então, essas normas, né, geralmente, na nomenclatura, a gente usa assim, estou vendendo, qual a modalidade que você vai me vender? Aí ele fala Ex-Works, FCA, né, DPU, DDP, FOB, CFR, que a gente fala custo e frete. Então, quando ele aciona isso daqui, eu já sei, né, a equipe já sabe qual as documentações necessárias, quais são os órgãos a ser procurado para poder seguir. Então, aqui é um start. Você fala, Incoterms, né? É o que faz a mercadoria geralmente ter a saída e a sua chegada da melhor forma possível dentro do perfil do cliente. Marcelo, muito legal. Cara, eu tomei uma aula agora que estou aqui, vou criar uma palavra absurdado de felicidade, porque, poxa, eu falaria sobre horas, né? Sim, tem bastante. Tênis, as regras. Agora eu entendi do Alibaba ou do Wish que eu compro, como que é o procedimento, né? Isso, né? É bem, né? Você vê, você pode importar tudo em qualquer lugar do mundo dentro dessas normas aqui, não foge. É isso aqui. Por mais que seja uma caneta ou né, a gente fala parte de avião, motor de avião, é possível. É possível.
Muito legal. Marcelo, nossa, muito obrigado. Vamos só descompartilhar para eu ver você inteira para Ok, falar o adeus aqui. deixa eu só ver aqui. Aí, Marcelo, olha, que aula incrível. Eu não poderia estar mais certo da admiração, da gratidão que eu tenho por você e Obrigado. profissional que você é. Poxa vida, eu acho que mais claro do que isso é impossível. Obrigado pela confiança. Nossa, achei Não, super, sempre. muito, gostei bastante. Poder falar um pouquinho aí da Quem minha sabe, história e do que eu faço. quem sabe um dia você vai lá no nosso colégio, né? Esse ano nós estamos adaptando tudo, né? Uhum. Mas foi muito gostoso. Que história linda, é adorável sempre ouvir histórias de pessoas que começaram lá de baixo, da querida profissão de office boy. Poxa, só quem foi sabe o quanto foi bom. Né? O Walkman auto-reverse e por aí vai, né? Vamos Exato, parar de né? falar, senão vai a nostalgia. E falar com você hoje aí fazendo, poxa, com um requinte de conhecimento incrível. Acho que ajudou muito os meus queridos alunos aí do nosso querido ensino médio, do nono, né? Que nosso colégio começa desde o nono ano o planejamento de carreira. Que Legal? legal, que legal. Eu gostaria de conhecer, sim, pode contar comigo, eu achei sensacional, é uma experiência de estar passando, né, esse momento com vocês aí e falando, gente, é dinâmico, assim, é rico de informações, né, e é um leque de opções, né, como mesmo comércio exterior, como relações internacionais, você também entra nesse meio, né, para poder saber, gente, ter a oportunidade de ir para um porto, assim, até no limite, né, que civil pode ir, geografia, é muito necessária a geografia, você aprender a geografia do nosso planeta, porque é muito legal, fuso horário, Google Maps, entra no Google Maps, digita lá, vai nas ruas, vai nos lugares mais incríveis que tem, que ajuda bastante, né? É muito legal. Marcelo, você falou de um jeito tão encantador aí que eu vou repensar agora na minha psicologia de velho de guerra. Marcelo, olha, em nome do colégio, eu agradeço muito a atenção. Poxa, que simpatia, que profissional incrível. Acrescentou muito. Em nome dos meus queridos alunos e do colégio, né? Vou desejar aí uma excelente semana, uma boa noite, né? Nessa sexta-feira conosco. Olha, gente, é sexta-feira, tá? Que ele tá com a gente, não tá no meio da semana, não. Abrindo o espaço da sua agenda para falar conosco de maneira tão gentil. Em nome do colégio, eu te agradeço, Marcelo. Um grande abraço e aquele café aqui conosco, hein, meu querido? Por favor, Ou a gente vai pegar aquelas motinhos lá e irmos até Campinas tomar nosso café, né? por favor, estamos aí ajustando as agendas, estou à disposição sim e muito contente em rever pessoalmente. Então, beleza, um abraço, meu querido Marcelo. Vou interromper a gravação. Alunos, rock and roll para vocês. Até um dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá interrompendo.